Boa noite, galera tricolor de todo o Brasil. Aqui é Ney e o meu canal é o Fluminendel e a gente vai fazer o pós-jogo de Ceará 2, Fluminense 0 pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gente, o que a gente pode falar? O Fluminense começou o jogo com Fábio, Guga, Ignácio, Freitas, René, Hércules, Martinelli, Lima, Canóbio, John Kennedy e Serna, né? Por aí você já viu que o Samuel Xavier foi poupado, né? O Thiago Silva ficou no Rio, o Cano ficou no Rio também. O Fluminense começou desfalcado, né? Se o time titular já é fraco, galera, convenhamos o reserva, né? 21 minutos de jogo, primeiro chute a gol do jogo, para vocês verem como o jogo foi bom, né? O Fluminense conseguiu perder para um dos piores times do Campeonato Brasileiro, né? 2-0 o Ceará, uma vergonha completa aqui no Ceará, esse time fez. Um futebol medíocre, um futebol covarde, um futebol de toque para o lado e para trás, um Fluminense sem criação no meio, com pouca inspiração dos pontas, Canóbio e Serna, juntando os dois não dá metade de um ponta. Que coisa horrível, gente, que coisa melancólica. Porque o Canóbio é bom marcador, tem raça, tem garra, tudo isso é louvável, mas o cara não sabe atacar, ele não sabe driblar, ele não sabe chegar à linha de fundo, ele não sabe entrar na área driblando, ele não sabe cruzar uma bola, ele não sabe tocar bola, ele erra no último passe. O que é o Serna? O jogador que antes de ser convocado para a Colômbia, para a seleção da Colômbia, ele jogava a bola na frente, ganhava na corrida, chegava e era o homem surpresa e fazia até alguns gols. Acabou o futebol do Serna, marcaram a jogadinha dele, acabou o futebol dele, de jogar a bolinha na frente, pegar e ganhar na corrida, acabou. Agora quando ele faz isso, o zagueiro chega na cobertura e acabou a jogadinha dele, né? Então tem que bolar outra coisa. Se ele não sabe fazer outra coisa, tira ele de campo, bota outro, treina com outro jogador no treino. Dá moral ao Riquelme Felipe, ao Santos Moreno, ao Lavega, mas o que não dá é para a gente continuar com essa mesmice, entendeu? A gente não tem ataque, porra. A gente não tem ataque, em hora nenhuma a gente perturbou o Ceará. Hora nenhuma. Se teve uma ou duas jogadas, foram muitas, que para variar os caras não sabem finalizar, né? Vamos falar do jogo, dos lances do jogo para vocês. 21 minutos, primeiro lance do Fortaleza. Vina bateu o escanteio, Fernando Sobral chutou de primeira para fora. Deixaram o Fernando Sobral chutar de primeira, hein? Primeiro erro da zaga do Flu. 38 minutos, Fernando Sobral faz um carnaval pela esquerda. É isso aí, carnaval pela esquerda. Passou pelo Canóbio, passou pela Avenida Guga, que hoje foi uma avenida, né? Mas é o queridinho do presidente, é o queridinho do treinador. Fidelis não tem vaga, Fidelis que estava voando em campo não tem vaga. Quem tem vaga é Guga. O Guga é o queridinho de todos. Passou pelo Guga como quis, cruzou e o Galeano tocou de cabeça livre também, a zaga deixou o cara cabecear à vontade. No contrapé do Fábio, fazendo o Ceará 1-0. 48 minutos, o Pedro Henrique bateu com efeito de esquerda, o Fábio ainda tocou na bola e salvou jogando para escanteio. Grande defesa do Fábio. E foi isso, só deu o Ceará. Fluminense não chutou uma mísera bola a gol, tá? Resumo do primeiro tempo: Fluminense lento, sem inspiração no meio, né? Errando muito na terceira faixa do campo, na última linha, tentando tabelas pelo meio, sempre sem sucesso, para variar. Lima completamente apagado no meio, Serna e Canóbio não conseguem dar continuidade a jogada nenhuma. Guga deixou Sobral cruzar no lance do gol livre, né? O time passou 45 minutos sem chutar uma bola sequer para o gol, tá? Aí fica a pergunta: se contra o fraco time do Ceará jogamos com essa covardia, imagina contra Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro como é que vai ser, né? Fica a pergunta aí no ar. Começou o segundo tempo, ele tirou o Serna, botou o Keno. Porra, piorou mais ainda a situação. Tirou um cara que estava mal para botar um cara que está morto. Só falta enterrar, né? Colocou a múmia do Keno, que não consegue fazer mais nada no jogo.
ele não tem corrida, ele não consegue ganhar do lateral na corrida mais, ele afunila pelo meio, ele não sabe chutar, ele não... Pra que Keno, minha gente? Pra que Keno? Não entendo isso. Por que não Lavega? Por que não Lescano? Qualquer jogador. Por que Keno? Não dá para entender. É sempre as mesmas substituições com aqueles jogadores veteranos que não aguentam mais nem correr. Nem correr eles aguentam mais. Caiu umas 2 vezes para lá estatelado no chão, porque o cara trombou com ele. Quer dizer, é um cara, é uma canela de vidro, Keno. A verdade é essa. Aí saiu o Hércules, entrou o Nonato. Eu não entendo como é que esse Hércules é um garoto. Toda hora o cara tá cansado, não aguenta jogar 90 minutos. Saiu o René, entrou o Fuentes, quer dizer, tirou um cara que é mais ou menos para botar um cara que é horroroso, né? 7 minutos de jogo, o Nonato, que entrou no lugar do Hércules, chutou no bico da área, primeiro chute a gol do Fluminense, a bola tocou na zaga e foi para escanteio. 8 minutos, o Freire chutou do meio campo, o goleiro pegou. Os 2 chutes do Fluminense. 12 minutos, Freitas tocou para Canóbio livre. Ele chutou fraco, o goleiro pegou. Peteleco na bola. 14 minutos, Pedro Raul lançado, livre. Ignácio derruba o Pedro Raul, perdeu na corrida Pedro Raul, derrubou o Pedro Raul e é expulso. O Fluminense ficou com 10 jogadores com 14 minutos do segundo tempo. 17 minutos, Vina bateu falta para fora. 24 minutos, Lima erra passe, Fernandinho chutou na trave. 25 minutos, Canóbio lançado na direita, chutou, o Bruno pega. 27 minutos, Pedro Raul domina, chuta, a bola toca no Freitas e desvia, enganando o Fábio. Ceará 2-0, tá? 2-0 Ceará. Mais uma bola que desvia no Freitas, para variar. 29 minutos, saiu o John Kennedy, entrou o Everaldo. O único que estava tentando alguma coisa saiu. 32 minutos, saiu o Lima, entrou Thiago Santos, acredite se quiser, Thiago Santos. 33 minutos, Fuentes errou um passe, Pedro Raul chutou para fora. 45 minutos, falha de domínio do Canóbio na zaga do Flu. O Mugni cruzou e o Pedro Raul fez de cabeça. Seria o terceiro gol do Ceará, só que foi anulado porque a bola bateu no braço do Mugni e o juiz invalidou o gol. O Fluminense perdeu o jogo merecidamente, num jogo medíocre, tá? O time lento, mais uma vez, parecia contente com o empate, já entrou querendo o empate, o Fluminense parecia. Primeiro tempo inteiro sem chutar a gol, um time confuso, sem iniciativa, com toques para o lado e para trás, né? Lembrou muito aquele Fluminense do Diniz. Como já é de praxe nesse time, né? Como já é de praxe esse toque nojento para o lado e para trás. Um time sem coragem, que não tem amor próprio, que não acredita nele mesmo, né? Um time sem poder de fogo nenhum, não tem ataque esse time do Fluminense. Um treinador que tem medo de ousar, que não usa os garotos da base, que prefere Lima do que Lescano, que prefere o acabado Keno em vez do jovem Lavega, que prefere o fraco Guga do que o promissor Fidelis, que está voando em campo. Um clube que tem uma diretoria que não sabe usar o dinheiro que ganha, ganhou milhões esse ano e foi incapaz de contratar um centroavante digno dessa camisa, e que contrata treinadores medíocres e fracos, treinadores que já não estão mais no mercado, que já estão se aposentando, ou então jovens como esse Zubeldia, que é fraco tecnicamente, que é cagão, não tem coragem de ousar, né? Não sabe usar a base, uma das melhores bases do futebol brasileiro, que é a do Fluminense. Infelizmente, por esses caras medíocres, ela não está sendo usada, né? Quem usa são os adversários. Esses garotos vão para o exterior, depois voltam para os adversários. É o caso do lateral esquerdo agora do Palmeiras, o Jefté, né, que está no Palmeiras, e outros mais, Pedro, Ayrton Lucas, tudo jogador que era do Fluminense, que o Fluminense não soube valorizar. Acosta, Thiago Silva e Samuel Xavier são os 3 melhores desse time, e quando não jogam acontece isso.
O time já é regular, com os titulares em campo. Agora com os reservas, galera, é derrota certa. É derrota certa, tá? Muito ruim esse time, muito fraco tecnicamente. Temos laterais medíocres, fracos, que é o Guga, o René e o Fuentes. Pode mandar os três embora para ontem. São horríveis. Zagueiro desequilibrado, extremamente azarado, que é esse Freitas, que a todo momento faz um gol contra, a bola bate nele e engana o Fábio. Já é praxe isso acontecer, já não é de agora, já fez uns 4 ou 5 gols que a bola bateu nele e desviou do Fábio, né, nessa temporada toda. Lima, um jogador fraco na criação, não sabe criar. Esse cara, quando se precisa dele, não tem nada, não tem futebol, ele só funciona quando entra no final do jogo. Serna, após a convocação para a seleção colombiana, acabou o seu futebol, né, esqueceu o futebol dele lá. Canóbio, esforçado, tem garra, aquela garra uruguaia que a gente até gosta, mas o cara não sabe finalizar e erra sempre no último passe, né? Então não dá, não funciona. John Kennedy tem habilidade, buscou tabelas, mas também sozinho não irá conseguir, não vai resolver o problema do Fluminense, até porque ele também não tem oportunidade de chutar gol, né? Os caras querem entrar tabelando, querem fazer gol tabelando o tempo todo. Ninguém chuta gol nesse time, né? Além de perder o jogo, né, o Fluminense viu os seus adversários ganharem ponto A. Bahia venceu o Bragantino de virada por 2-1 e ontem o Botafogo empatou com o Mirassol lá em São Paulo, tá? 0-0. Agora o Fluminense vai jogar com os 4 times que estão no G4, Mirassol no Maracanã, Flamengo, Palmeiras lá em São Paulo e Cruzeiro em Minas. E aí, galera, vocês acham que vai ganhar ponto nesses jogos? Se ganhar, vai ganhar contra o Mirassol, porque o restante, jogando esse futebol merda, eu acho que nem o Mirassol ele ganha no Maracanã. Esse time tem jogadores fracos e esses jogadores escolhem os jogos que querem se esforçar e que querem buscar a vitória. A verdade é essa, o Fluminense escolhe, tá? Fora de casa ele joga mediocremente, como jogou hoje, né? Como é que um time estável como esse merece disputar uma Libertadores em 2026? Fala pra mim. Vocês acham que esse time medíocre, esse time merda que é o do Fluminense, merece disputar uma Libertadores? Vocês acham isso? Acha mesmo? Vamos botar a mão na consciência. Esse futebol merda que o Fluminense tem jogado merece ir para uma Libertadores? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E tá arriscado a ficar em 9º, 10º, hein? Jogando esse futebol, e se tomar 4 porradas agora, desses 4 jogos que tem, tá arriscado ali pro G9 e G10. Porque os times estão lá embaixo, estão com 42 pontos. São Paulo está com 42, Vasco está com 42, joga hoje, pode pular para 45. E daqui a pouco, quando for ver, está em 9º, 10º, aí vai disputar a vaga na Sul-Americana se ganhar, se conseguir, né? Então é isso. Chutes a gol, 13 do Ceará, olha só que disparate. 13 chutes do Ceará e 4 do Fluminense. Posse de bola, 46 do Ceará, 54 do Fluminense. Aquela posse mentirosa, daqueles toquezinhos para o goleiro, o toquezinho do volante para o zagueiro, do zagueiro para o lateral, lateral para o zagueiro. Essa foi a posse de bola desse time ridículo do Fluminense, tá? Sou tricolor, mas eu entendo um pouco de futebol, e esse futebol merda que esse time tem jogado já não é de agora. Esse futebol merda, esse time quando ganha alguém é de 1-0 no sofrimento no Maracanã. Só qualquer um vê isso. O torcedor também está vendo, tanto é que torcedor quase não vai mais ao Maracanã, né? Como é que vai apoiar uma merda de um time desse? Como que a gente vai apoiar uma merda de um time desse? Não tem como. Eu não sairia da minha casa, largar minha família para pegar a condução, enfrentar a condução cheia para ver uma merda, uns mulambos desses jogar com a camisa do Fluminense. Esse time é ridículo, galera. Esse time é ridículo. Tá em 7º lugar, sabe-se lá como. É porque os outros times devem ser muito mais merda do que o Fluminense. Porque que time merda, que futebol merda que esse Fluminense desses Ubeldia tem jogado. Que futebol merda. E ele não muda, ele não bota os garotos, mesmo a torcida se esgoelando, mesmo eu me esgoelando aqui no canal todo dia, falando a mesma coisa, Lavega, Lescano, Riquelme, Fidelis, Wagner, Léo Jansi,
Wallace Davi, não adianta, gente, não adianta. Esses caras são teimosos, eles vão morrer com a teimosia deles, infelizmente. E olhem quem vocês vão votar, hein, nessa eleição, porque dependendo do candidato que vocês votarem, a merda vai continuar, tá? A merda vai continuar, vai sair a cobra, mas vai deixar o seu filhote. Então, cuidado em quem vocês vão votar, tá? É o Fluminense que está em jogo, tá? É o Fluminense que está em jogo. Coloquem isso na cabeça. E só vocês podem decidir o futuro do Fluminense. O futuro do Fluminense está na hora de vocês clicarem lá no candidato, tá? É isso, galera. Um abraço a todos. Péssimo resultado, péssimo resultado. Amanhã a gente vai estar aqui novamente falando do Fluminense, porque por mais que a gente tenha raiva e ódio às vezes, a gente é Fluminense e nunca vou deixar de falar do clube todo dia, tá? Sempre trazendo novidade para vocês. Amanhã a gente está aqui novamente. Peço que vocês se inscrevam, deixem o like e compartilhem com o máximo de tricolores possíveis. E quem puder hypar o vídeo, eu agradeço, tá? Partida que não tem destaque, não teve destaque, teve sim destaques negativos, uma porrada, Freitas, Guga, uma porrada de destaque negativo, tá? Ignácio, enfim. Abraço a todos, saudações tricolores, tamo junto e até amanhã, galera. Fiquem com Deus.